episódio da semana passada a gente falou bastante quais são os nossos objetivos para continuar a preparação do nosso Dacom para logo a gente fazer a pintura do carro. Que é preparar as duas laterais, preparar o teto, fazer a soldagem da travessa que eu vou colocar lá no teto. O carro não tem nesse ponto essa travessa, mas eu vou colocar para dar uma resistência melhor ao teto por conta do corte do teto solar do carro. E para isso eu tenho que fazer algumas medidas lá também, para que a travessa fique no lugar certo, por conta do que quando eu for colocar o teto solar, ele tem uma estrutura interna que ela é arrebitada no teto. Então se a travessa estiver no meio do caminho, essa travessa não vai ser possível colocar. Mas a gente vai mostrar isso no vídeo. Então a gente vai preparar as duas laterais, terminar de fazer o teto e deixar já essas partes prontas para fazer a aplicação do primer por toda a carroceria nessa parte traseira. Aí vai ficar somente o capô, as duas portas e os dois paralamas para a gente trabalhar, preparar e também já deixar no jeito para fazer a pintura logo. Então no episódio de hoje a gente vai trabalhar bastante disso. Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo. O nosso objetivo é fazer o máximo que der, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo. Como vocês sabem, a gente só trabalha um dia no meu Dacom, porque ele é mais um hobby no momento do que um trabalho em si. Ele é o meu carro, então ele pode esperar um pouco mais. A gente já esperou até agora e eu tenho outras prioridades com mais, digamos assim, urgência e demanda de tempo que eu tenho que cumprir. Mas também a gente não vai abandonar o nosso Dacom aqui para ele ficar sem nenhum tipo de trabalho. Então a gente só trabalha nele um dia por semana, que é a sexta-feira, beleza? Bom, essa daqui é a armação do teto que eu falei pra vocês. Ele usa aquele teto solar que chama Slideway, que é ele tem um defletor aqui em cima, duas trilhas. Essa estrutura ela fica pelo lado interno do carro, pelo lado de dentro do teto. Então ele tem duas trilhas aqui e o vidro fica aqui em cima sobre essas trilhas. Você solta aquela trava lá no meio. Aí é liberado o vidro do teto e você abre o vidro para ele ficar aqui atrás escondido e essa parte ficar aberta. O sistema de vedação é um sistema de borracha, sistema a vácuo, tem tipo uma válvula que você abre e fecha ela, permitindo que a borracha fique aberta ou fechada, para que quando ela está fechada, quando ela libera o vidro para que ele possa ser deslocado para trás. Mas isso aí na hora da montagem do teto solar a gente explica bastante, que eu procurei bastante essa informação também no YouTube e não encontrei nem sequer uma foto desse sistema de teto solar do carro. Eu fiz algumas marcações aqui, porque eu preciso que ele fique bem alinhado, essa estrutura fica bem alinhada. Então existe aqui, ó, ponto central, ponto final, a linha final aqui é o limite. A parte reta ele tem que ficar nessa parte, nessa base. Aqui é a medida exata. Tem dos dois lados essa medida, então ele está bem centralizado. A gente conseguiu alcançar aqui as medidas certinhas. Então, desculpa. Com essa estrutura alinhada no ponto certo que ela tem que ficar, eu posso marcar aonde a travessa interna vai ficar. Ela vai ficar dessa linha para trás. Essa travessa, nessa parte do teto do carro originalmente não existe. Eu vou colocar aqui por conta daquilo que a gente já falou no outro vídeo que eu estava lixando. Isso aqui fica se movimentando. Ela já está aqui embaixo, ó, pode ver que o teto está bem mais firme. Eu só não soldei, mas ela já está colocada no lugar, apenas para ficar no seu devido lugar, para a gente já ter as marcações. Se eu colocasse essa travessa, que ela tem que ficar daqui para cá, nesse ponto, isso aqui são os furos onde é repitado no teto. Ia furar em cima da travessa e eu não conseguiria um bom acabamento. Eu tenho que colocar antes de colocar essa peça no lugar, tem que fazer a vedação. Desculpa. Tem que fazer a vedação certinha, com um tipo de silicone aqui específico para isso. Que depois a gente fala mais a respeito disso também. Antes de fazer aquela afetação, o arrebitar da peça aqui no teto. Então se a travessa estivesse bem nesse ponto, a gente não conseguiria fazer a arrebitagem correta aqui nesse ponto. Então eu tive que marcar para descobrir o lugar certo da travessa, que ela vai ficar daqui para cá. Eu vou mostrar para vocês essa travessa, como que ela vai ficar. A travessa que o Everton mandou pra gente é essa daqui, ó.
é exatamente igual àquela dali. Essa aqui vai ficar aqui nesse ponto. A gente vai soldar lá naquela ponta, um pequeno ponto de solda lá e um outro pequeno ponto de solda aqui em cima, na parte de cima. A travessa é exatamente igual àquela lá, a gente só tem que tomar cuidado para alinhar bem aqui para ela ficar retinha. E aquela travessa, essa estrutura do teto solar, ela vai vir aqui pro lado de dentro e ela vai ficar nesse ponto aqui, arrebitado aqui nessa parte. Ela não aparece pro lado de cima, ela fica nesse ponto. Originalmente o carro tem essa travessa naquele ponto quadradinho lá no fundo, ó. Exatamente naquele trecho ali onde existe aquele corte, é onde era colocado. Deixa eu melhorar o foco. Exatamente onde existe aquele corte ali era onde era colocado a travessa originalmente. Então, para se colocar o teto, era retirada a travessa e o teto ficava aqui com essa flexibilidade, vamos dizer assim. Essa estrutura interna, ela faz a folha do teto ficar mais firme. Ela dá essa sustentação, mas para prevenir, eu vou colocar essa daqui também para ficar com uma rigidez bem melhor aí no teto e a gente ficar mais confiante. Até para ajudar no momento do lixamento, essa travessa aqui vai ajudar. Como vocês viram aí, o teto ainda está com a massa e eu não fiz nenhum lixamento. Com essa travessa aqui no lugar, a gente consegue fazer então um alinhamento melhor no teto aí no momento do lixamento, porque o teto está mais firme para a gente fazer esse processo. Beleza? A aplicação de massa é sempre uma coisa que gera muita controvérsia, por conta de que essa massa já foi muito mal usada. Aliás, para as pessoas que usam a massa de uma forma errada, ela foi muito bem usada para esconder defeitos ou trabalhos não feitos. No nosso caso aqui, vocês conhecem tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, vocês conhecem a lateral desse carro. E agora vocês podem ver que a parte de cima eu já apliquei uma boa camada de massa. Vou mostrar de perto para vocês, que eu não tenho por que esconder. É uma boa camada de massa mesmo. Eu apliquei aí, deixei secando. Ela já está no ponto de lixar. Por quê? A gente aplica uma boa camada, depois a gente vai cortar tudo isso daí, vai tirar a grande maioria. Massa é para acertar alguns pontos que a gente não consegue rebater ou não tem acesso para se rebater. Não é para colocar uma fibra de vidro na carroceria, depois pôr massa em cima e esconder. Não é para fazer uma emenda de uma lateral com 5 ou 6 pontos de solda e depois aplicar massa em cima para esconder. A função da massa não é essa. A massa não é um artigo para se esconder coisas que você disse que ia fazer e não fez. Eu tenho visto bastante isso, tenho acompanhado carros de amigos que a gente fez através do canal, que no tentar melhorar foi descoberto algo desse tipo. Então isso é um trabalho de péssima qualidade e desonestidade gigantesca. A massa é feita para ajudar e não para tapear. Então a gente aplicou essa boa camada de massa aqui em cima. Agora a gente vai lixar. Vocês podem ver que existe uma diferença aqui. Não sei se a gente vai conseguir mostrar no vídeo. Essa aqui tá meio verdinha e essa aqui tá mais clara. Essa aqui é aquela da Max Huber. Daqui para baixo eu já fiz a aplicação com a Z-Grip, que a gente conseguiu comprar já aí algumas latas para a gente poder usar. A gente vai usar aqui umas 40 latas mais ou menos. Brincadeiras à parte, um amigo meu falava que para fazer o carro é só encomendar uma carreta de massa que estava tudo certo, que o carro ia ficar bom. Mas tudo isso num teor de brincadeira, porque ele também trabalha com isso. E não é o objetivo dele fazer o uso da massa para esconder coisas horríveis, como a gente acabou de falar. Essa massa tá aí, ela vai estar secando. Assim que ela secar, a gente vai fazer o lixamento. E aí vocês vão acompanhar todo o processo do alinhamento dessa carroceria aí, para vocês verem a utilização da massa corretamente. Vocês já acompanharam muita coisa no carro do Johnny, mas é sempre bom mostrar um pouquinho mais para que a gente fique por dentro de como deve ser feita as coisas da forma certa. Essa daqui é a travessa que a gente vai colocar lá no teto. Eu estou limpando ela para poder fazer uma aplicação da tinta de zinco aqui por dentro, porque a gente não vai ter mais acesso nessa parte, e para poder fazer a soldagem. Essa peça é uma parte que não tem contato com nada exterior, vamos dizer assim. Não tem a possibilidade de entrar água nela, não é uma peça que fica exposta ao tempo, ela fica embaixo do teto, por dentro do forro. E aí eu me pergunto, como que essa parte conseguiu enferrujar? Esse lado aqui eu já limpei, e esse lado aqui existem os pontos de ferrugem.
como que essa parte conseguiu enferrujar? Nessa parte, bem onde existe esses pontos de ferrugem, vocês podem ver que existe uma massinha aqui de calafetação de carroceria. E eu retirei essa massinha. A possibilidade, isso é apenas uma possibilidade. Eu já comprei uma vez uma massa que chama MSA. É uma massa da Max Huber e ela é a base de água. Então pode ser que essa massa que for usada aqui para fazer a calafetação possa ser a base de água. E no momento de colocar existiam algumas partes que não foram, que a tinta não pegou direitinho, que ficou um risco, um trinco ou algum machucado. E aí a massa, sendo a base de água, encostou nessa parte da carroceria e causou esses pontos de ferrugem. Isso é uma possibilidade, tá? Uma coisa que eu estou achando, eu estou deduzindo que seja isso, mas isso a gente não pode afirmar com absoluta certeza. Tranquilo? Então agora eu vou terminar de limpar aqui, aplicar uma tinta de zinco nessa parte e vou preparar ela para colocar, fazer a soldagem dela lá no teto. Nesse ponto aqui, dá para entender esse foco de ferrugem, porque aqui onde era feito, foi feito uma soldagem. E a minha câmera fica me zoando, mas tudo bem, vamos lá. Então aqui era onde foi feito o ponto de soldagem e provavelmente não tinha como aplicar nada em cima, e aí aqui teve essa ferrugem. Aqui é entendível, dá para saber. Agora aqui é como eu expliquei, é apenas uma possibilidade. Prontinho, peça soldada no lugar, já apliquei uma camada de tinta de zinco aqui também sobre o ponto, bem fininha, só para proteger mesmo. Depois a gente vai aplicar primer por dentro do teto aqui também para proteger essas partes. Aqui o outro lado, agora que a peça está no lugar, a gente tem mais firmeza no teto, ó. Desculpa, estava filmando no lugar errado. A gente tem mais firmeza no teto, a gente consegue fazer um lixamento mais seguro lá em cima. Depois que tiver tudo pronto, essas partes aqui a gente vai calafetar com a massa de vedação de carroceria, aquela da Max Huber, que a gente tem usado aí bastante. Como vocês viram aí, a gente trabalhou bastante no carro e conseguiu trabalhar nas duas laterais, no teto e nas duas colunas A e B do lado... A e B não, desculpa. B e C do lado motorista. A gente adiantou bastante as laterais. Digamos assim que as laterais estão 70%, o teto está 90% e as duas colunas aí também os 90%. É sexta-feira, já é fim de tarde. E eu tenho que terminar o trabalho por hoje. Eu não sei se vocês acompanham aí no Instagram também. Eu posto algumas fotos, às vezes, do que eu estou fazendo durante o dia. E eu postei na quinta-feira passada algumas fotos do processo de lixamento da lateral lá do passageiro. Isso acontece porque eu estava esperando o momento certo para trabalhar no carro do Johnny, que eu ia precisar fazer um trabalho grande de aplicação dos primers. Então eu precisaria começar imediatamente no dia, ser o primeiro trabalho e o último trabalho, trabalhar única e exclusivamente nessa parte no carro do Johnny. E como ele estava saindo de uma cirurgia, ele tinha que esperar um pouco, então eu aproveitei esse final de tarde para dar uma adiantada no Passat. Eu gravei também o início do vídeo aí o começo do vídeo, um tempinho livre que eu tinha, então eu gravei o início do vídeo explicando o que eu iria fazer para poder já adiantar a produção do vídeo aí, vamos dizer assim. Beleza? Mas agora é sexta-feira,
Eu tô gravando essa parte no final de tarde, é sexta-feira, e o meu trabalho aqui no Dacom por hoje está finalizado. Tem que acertar mais algumas coisinhas ainda, mas a gente já adiantou bastante e conseguiu avançar bastante no trabalho. Outra coisa também que eu vou preparar para aplicar os primers tudo de uma vez só é essa tampa traseira, para a gente conseguir já aplicar o primer nela também. Então ela vai receber também os tratamentos de massa aí que a gente precisa fazer. Ela tem alguns pontos para serem nivelados, mas a gente vai fazer tudo de uma vez só. Vou preparar ela, as laterais, como a gente já disse, toda essa parte do teto, as colunas, para aplicar o primer em todas essas partes. Beleza? Eu fico muito grato a todos vocês que têm acompanhado os vídeos, deixam os comentários. Como eu sempre digo, isso é muito valioso pra gente. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus que faz tudo isso se tornar possível. E na terça-feira que vem a gente volta com mais um vídeo aí do nosso querido Dacom. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até terça-feira que vem.